dele. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Presente de Deus é esse dia para nós, que ele esteja nublado, ou ensolarado, frio ou quente, seja o clima que estiver fazendo, que possamos ser gratos e gratos ao Senhor, porque mais esse dia ele nos guarda. Amém. Amém. A comunidade queira sentar-se, por favor. Porque faz parte do tema da pregação, que é a nossa atitude, o nosso caminho, nosso jeito de vivermos a nossa fé, eu escolhi aqui um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, onde ele diz 4 coisas que eu coloquei de destaque. A primeira delas: não paguem o mal com o mal. No que depender de vocês, façam o possível para viver em paz com todos. Nunca se vinguem. Pelo contrário, deixem que Deus dê o castigo. E o último destaque: se o teu inimigo tiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e de vergonha. Quem quiser viver com sabedoria, para cuidar da própria vida e respeitar a vida que Deus deu ao próximo, escute e pratique estes antigos conceitos. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Criador do Pai, a comunhão, a presença do Espírito Santo entre nós, em nome de quem nos reunimos nesta manhã, estejam conosco não só agora, mas para sempre. Amém. Amém. Qual é o primeiro hino? 609, palavra perfeita. Vocês não estranhem, é que eu pedi que ele escolhesse os hinos, porque tem um ou outro aqui que é. O primeiro hino que eu escolhi aqui era lá da época de Lutero, né? Daí eu não me complicado para cantar no violão. Eu pedi que ele escolhesse o hino mesmo, é o 691. 609, palavra perfeita. 609. A palavra não foi feita para dividir.
reforma. E me veio a lembrança de novo o tipo de crise, de confusão, de remorso que Lutero vivia antes da redescoberta do Evangelho. Preocupado com a própria salvação, como a gente viu e já ouviu muitas e muitas vezes, aquele pobre homem, ele se maltratava esperando que Deus tivesse misericórdia dele. Se maltratava como, por exemplo, ficando noites e noites sem dormir. Ele achava que ler a Bíblia era uma penitência. Imagine, até um absurdo desse se pensava naquela época, quando a leitura da Bíblia é um privilégio, uma bênção de Deus. Como a própria palavra diz, ela é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. E o Lutero lia a Bíblia como se estivesse pagando uma penitência. Também ficava muito tempo em jejum, maltratando o próprio físico, sem se alimentar direito. Eu, se fizesse jejum num dia, era capaz de acabar o resto de pele que tenho, né, que é pele e osso aqui, então não posso nem fazer jejum. Imagina fazer jejum vários dias de repente. Né? E ele também se surrava. E tudo isso esperando que Deus o livrasse do inferno. Então dá para a gente entender a alegria dele, a explosão de júbilo que ele teve, quando ele leu em Romanos 1,17 que o justo viverá pela fé. É pela fé que nós recebemos a misericórdia, o perdão, a salvação, pelo que Jesus fez por nós. E como confissão de pecados, eu quero ler junto com vocês o hino 500, que é marcado para a época de reforma, o hino número 500. Imagino que tenha sido cantado esse hino nos 500 anos, né? Porque foi dado o número 500 para ele por causa disso, né? O hino da comemoração dos 500 anos. Vamos ler pausadamente, para a gente poder também refletir no que a gente lê. Chegou a nós a salvação, por graça e por bondade. As obras não nos salvarão de nossa iniquidade. A fé contempla só Jesus, o qual por nós morreu na cruz. O mediador é Ele. O que na lei Deus ordenou, cumprir ninguém podia. Por isso a terra Ele enviou seu Filho que haveria de suportar a morte e a dor, em prol do mundo pecador, remindo os homens todos. Rendamos, pois, graça e louvor a nosso Pai amado, pois Cristo, nosso Salvador, nos tem reconciliado. Santificado seja Deus, eternamente em terra e céus, o teu bendito nome. Teu reino venha, o teu poder, em terra e céu se faça. O pão nos queiras conceder, perdoa o mal por graça, e faz-nos perdoar o irmão, afasta toda a tentação, de todo mal nos livra. Amém. Pelo perdão recebido, louvemos ao querido Deus cantando o hino 183, glorificar seja o teu nome. Isso. Hino 183, glorificando a Deus pelo perdão que nos concedeu. Glorificado seja
rei de Isaías, Deus diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas produzirá o que me agradar. Que isso se realize também quando lemos agora a palavra do Senhor. Amém. Hebreus 13, 1 a 8. Primeira leitura para este domingo. A página, porque a minha amiga é uma edição diferente. Página 13, 1338. 1338. 1338. Obrigado. Será que alguém de vocês pode vir aqui na frente e ler o texto para nós? Hebreus 13, 1 a 8. Continue a amar uns aos outros, como os irmãos em Cristo. Não deixe de receber bem aquele que vem à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberão anjos, sem saber. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. O casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis uns ao outro. Não julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que você tem, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejam corajosos e afirmemos: ó Senhor, é quem me ajuda, eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Muito obrigado. Nós vamos comentar um pouco desse texto depois da pregação. E antes de cantarmos, aliás, antes de lermos o Evangelho, cantamos novamente o mesmo hino, 183, glorificado. Glorificado seja teu nome, glorificado seja teu nome, aleluia, 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 glória a Jesus. Para simbolicamente nós darmos um destaque para aquilo que é o centro do Evangelho, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, os Evangelhos, aquilo que traz a palavra de Jesus, que conta a vida dele. Quando nós lemos o Evangelho, também nos colocamos então de pé. Certa vez Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez esta comparação: quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então quem convidou você e o outro poderá dizer a você: por favor, dê esse lugar para essa pessoa aqui. Aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim quem o convidou vai dizer a você:
Meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor, e isso será uma grande honra para você diante de todos. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você estará abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Essa é a palavra do Senhor e por isso a palavra de Deus. Amém. Amém. Quero tomar os seus lugares novamente. Nesse texto lido agora, nós vimos que Jesus reparava como é que as pessoas sentavam nos lugares que existiam numa festa para a qual ele foi convidado. E chamou a atenção como logo as pessoas tentavam sentar nos lugares mais à frente. Diferente de vocês aqui, né? Ainda pensei na hora de confessar os pecados, vocês deviam confessar que estão tentando se afastar do pastor. Sentando nos últimos lugares, brincando um pouco, né, gente? Não é isso. Tu querias dizer uma coisa, Nina? Não, eu queria dizer que eu estou cuidando Tá certo, para não aparecer no YouTube e no Facebook, né? Então ele recomenda ao dono da festa que quando ele convidasse alguém para um jantar ou um almoço, que convidasse principalmente os que não pudessem retribuir, aqueles mais pobres, os que viviam na periferia da cidade. O dono da festa, por sua vez, ele gostava de ser honrado com a presença das pessoas mais importantes do lugar e de preferência que sentassem ao lado dele. Quem não gosta de receber honrarias e de ser bem escolhido? Eu, pelo menos, gosto. Acho que vocês também. Acho que quando são bem recebidos no culto, até têm vontade de voltar novamente. Mas Jesus, mais uma vez, ele traz uma palavra que causa um certo mal-estar. E diz para o dono da festa, que convidou justamente as pessoas que ele conhecia melhor, os mais amigos: não, quando você preparar uma festa, convida quem não pode te retribuir a gentileza. Jesus então diz para aquele homem fazer algo que não aconteceu numa festa para a qual eu fui convidado. Foi há 40 anos. Em 1982 não tinha eleição para presidente, mas tinha para governador, para deputado federal, senador, também para deputado estadual. E antes das eleições, lá em Victor Greff, que foi a minha primeira paróquia, eles deram um jeito de construir a primeira agência bancária daquela pequena cidade. E conseguiram inaugurar antes ainda das eleições. E me passaram um convite, bonito convite, impresso, colorido, com algumas coisas importantes que diziam ali. E eu fiquei pensando, poxa, vou comer um churrasco de graça, um churrascão, e estão tentando convidar toda a cidade. Mas depois disso, uma senhora humilde chegou e disse para mim: pastor, eu queria tanto ir nesse churrasco, mas quando eu fui pedir lá para o pessoal, eles disseram que tinha acabado o convite. Mas eu vi uns dias depois eles dando convite para outras pessoas. E eu fiquei pensando, né? Eles não convidaram quem não podia abrir conta no banco, quem não podia fazer movimentação lá. E até compreendo, porque uma empresa, se ela der prejuízo, ela quebra, né? Então o banco precisa dar lucro. Mas com esse tipo de modelo que o mundo vive, humanamente falando, a gente compreende, mas a gente também olha um mundo que não tem dado muito certo.
dirigido apenas pela forma humana de pensar. Esse jeito humano não diminui, por exemplo, a violência. Ele não garante a felicidade, não acaba com a injustiça, não evita as guerras, nem o tráfico, nem a pedofilia, o estupro, nem o bullying, nem a corrupção. E quem conhece Jesus sabe que ele não está brincando quando ele diz: quando você der uma festa, não convida os mais importantes, convida justamente aqueles que são esquecidos. Ele não falou aquilo de brincadeira. Mas será que isso funciona na prática? Será que se a gente tentar seguir o que Jesus disse, vai ser melhor para nós e melhor para o mundo? Eu me esforcei para tentar encontrar algum exemplo. E eu acho que não são poucas as situações em que pessoas convidam justamente aqueles que não têm o que comer e o que vestir. Lá mesmo no Balneário Pinhal, a cada terceiro domingo a gente convida povo desse tipo para um almoço que tem lá. E dia 4 agora, 4 de setembro, domingo da semana que vem, a gente vai realizar lá um lanche justamente na casa deles. Nem sei se dá para chamar aquele casebre de casa, de tão precário que é. Eles têm uma varanda lá, cobertura assim, então nós vamos procurar reunir algumas pessoas lá para servir um cachorro quente com bolo, né? Mas eu também penso nas Olimpíadas. De vez em quando a imprensa dá destaque: essa pessoa veio lá da favela, nasceu não sei aonde, lá no Jacarezinho, nasceu lá na vila, não sei aonde, em qual cidade, né? Veio da favela e se tornou campeão mundial, medalha de prata ou medalha de bronze. Alguém acreditou nelas, investiu nelas, apoiou, deu acolhida e ajudou a pessoa a recuperar a autoestima e a confiar nela mesma, e de repente acaba fazendo uma coisa dessa, um verdadeiro espanto. Acho necessário que nós continuemos pensando no que Jesus fez e no que ele ensinou. Mas agora eu quero passar um pouco para o primeiro texto, o texto que tu leste lá de Hebreus, né? Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Olha, pessoal, acho que até numa comunidade, às vezes é um pouco complicado falar sobre esse assunto. O mundo em que nós vivemos não serve muito bem para mostrar o que é amar uns aos outros. Eu acho que o mundo que a gente vive é mais fácil encontrar nele a falta de amor, o ódio, o desprezo, o bullying, e seja lá o que for. Nesse sentido, hoje é parecido com o tempo de Jesus, onde tudo isso acontecia de uma forma, às vezes, quem sabe, diferente. Só conseguimos agir com amor se somos transformados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Depois de transformados pelo Espírito Santo, conseguimos amar e respeitar uma pessoa que é de outra igreja, uma pessoa que é de outra origem, de outra cor, de outra classe social, de outro partido político, torcedor de outro time, morador de outra cidade. Vai dizer que ninguém aqui conhece uma rivalidade, de repente, entre Imbé e Tramandaí e Osório, Cidreira e Pinhal, Novo Hamburgo e São Leopoldo, Esteio e Sapucaia, Sapiranga e Campo Bom? Chegaram a inventar uma coisa? Bom é Sapiranga, outros melhor é Campo Bom. Quer dizer, até esse tipo de coisa às vezes mostra que a gente tem uma certa dificuldade, né, de conviver com os diferentes. O versículo 2 é uma continuação desse tema.
Não deixem de ser hospitaleiros, pois alguns, sendo hospitaleiros, sem o saber, receberam anjos. Talvez ele pense naquela história onde Abraão e Sara, ainda sem ter filhos, receberam anjos que foram avisar que Sara ia ser mãe. Mas tu e eu sabemos, nós sabemos que todo cuidado é pouco. Às vezes a gente tem até um pouco de receio que ali por aquela porta, durante o culto, pode entrar alguém e fazer uma violência extrema, começar a atirar. Em algumas igrejas aconteceu isso. Se não me engano, lá na Nigéria, onde é um país essencialmente muçulmano, de vez em quando aparecem muçulmanos lá e metralham todo mundo e matam todo mundo que está dentro daquela igreja. Então, como é que nós vamos abrir as portas da nossa casa? Acho que abrir as portas pode ser também uma palavra simbólica. Estou com o meu coração aberto para conversar contigo. Não vou abrir a porta, mas vou te tratar com respeito. E se tu estiver com fome, talvez mesmo não merecendo ganhar um pouco de comida, mas precisando, a gente vai repassar a comida para ti, mesmo se for preguiçoso, ou ladrão, ou safado, seja lá o que for, mas precisa comer. Lembrem-se dos presos como se vocês estivessem na prisão com eles. Eu estava viajando pela BR-470, que liga lá perto de Caçadora, Navegantes, no litoral de Santa Catarina, passando em frente à rodoviária do Rio do Sul. E aí tinha um policial no trevo pedindo carona. Aí eu dei carona para ele. E como eu sou pastor, eu sou bisbilhoteiro. Eu acho que 99% dos pastores são bisbilhoteiros. Eles tentam saber tudo que conseguem da pessoa, arrancar tudo que puderem. E eu fui conversando com ele, perguntando as coisas. Ele me disse que ele era agente penitenciário, carcereiro, na cadeia de Ibirama, uns 20 quilômetros de distância de Rio do Sul. E nesses 20 quilômetros a gente conversou muito. Então eu perguntei para ele, mas não é um serviço perigoso? Depois que a pessoa sai daqui, tu não corre o risco de acabarem contigo e com a tua família? Aí ele disse assim, olha pastor, eu não tenho nenhum medo disso. Eu trato todo mundo que está lá com respeito. A pena eles já estão pagando presos lá. Eu não tenho que fazer nenhum mal contra eles, porque eles já estão pagando o que eles fizeram. E eu respeito todo mundo e trato bem. Nós somos amigos, à medida da possibilidade. E eu segui viagem depois que eu deixei ele na entrada da cidade, pensativo no assunto. E aquela história me marcou tanto que eu lembro dela, fazendo talvez uns 15 anos ou mais. De repente, né? A gente é convidado a orar pelos que estão na cadeia, e até fazer visitas, se possível, porque transformações são possíveis. Não são poucos presidiários que saíram da cadeia e foram viver uma vida totalmente diferente. Eu até acho que deve ser por isso que existem pastorais penitenciárias dedicadas a estudar a Bíblia com os presos, pois assim essas pastorais dão uma motivação para o arrependimento e a mudança de vida. Isso, por certo, também é obra do Espírito Santo. E assim nós poderíamos ir comentando cada um dos 8 versículos, mas eu não vou comentar todos por causa da questão do tempo. Mas eu acabei dando um destaque especial para os 2 últimos versículos. Lembrem-se dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem em como eles viveram e morreram e imitem a fé que tinham em Jesus Cristo, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que será que o autor quis dizer com primeiros líderes?
Se eram os discípulos, eles eram pessoas também falhas, como tu e eu, como diz o hino, inclusive. Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar, afundou quando estava andando sobre as águas. Ele quis convencer Jesus a largar de mão a missão que ele tinha que cumprir. Os outros 10, além de Pedro, fugiram, foram se esconder numa casa e só que saíram de lá depois que o Espírito Santo os moveu. Então é complicado a gente seguir exemplo de outras pessoas, mesmo sendo o Papa de repente. Então nosso exemplo é Jesus Cristo. Aquele que diz o texto é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E por isso o autor termina apontando para aquele que não falhou e nunca decepciona, o Salvador. Que nós possamos seguir o caminho do Salvador e mesmo que nós sejamos pessoas falhas, podemos fazer coisas maravilhosas. Aí eles andou vendo um vídeo e eu pedi até que ela olhasse de novo o vídeo, ela deve ter olhado o vídeo umas 3 vezes, para tentar falar um pouco o que esse vídeo diz ali, e eu peço que ela traga alguma coisa sobre esse vídeo. Pois é. Acho que eu já tinha dito bom dia a quase todos. E essa história, ela é uma história verídica, no qual eu achei na internet. É uma professora que fez um trabalho com amor a uma criança que ela iria conhecer no primeiro dia de aula. Quando ela chegou na sala de aula, 2ª série, isso foi em Israel, ela notou que tinha um menino no meio da sala, ali, no lado da sua classe, e xingando todo mundo, cuspindo e dizendo palavrões. E ela, no momento, ela ficou quieta, né? Não falou nada. Mas não demora muito, ele continuando com aquela bagunça que ele fazia. Ela foi ao lado dele, acho que fazendo o contrário, que a maioria dos professores, talvez hoje ainda façam, né? Tu vais para a diretoria, tu vais para, né? Vou te colocar de castigo. Não, ela não fez isso. Ela chegou e disse para ele assim, no pé do ouvido dele: tu és um menino bom, tu tens um bom coração e eu gosto muito de ti. Aí continuou a aula dela. 2 semanas depois, que ela dava talvez uma vez por semana a aula, ela chegou e esse menino, que na 2ª semana continua tudo igual, mesma cena. Ele na xingação e, enfim, falando, essa professora burra, né? Era provavelmente uma criança pequena, mas já teve, né, bastante entendimento e tudo, né? A professora burra não sabe de nada. Aí então, sempre ela dizia de novo, não, faz um menino bom. E na 3ª semana, ela chegou, ela viu uma coisa diferente na sala de aula. Uma cadeirinha pequena do lado da cadeira da professora. E o menino sentadinho na cadeira pequena. Aí então ela disse assim, ué, o que você está fazendo sentadinho aqui? Daí ele disse, professora, eu quero ficar perto da senhora. Ela disse que a partir desse momento ela se tornou a professora dele e ele o aluno dela, né? E aí ela contou para ele que ela tinha um segredo para contar para ele, porque ele perguntou, professora, quando é que a gente sabe que uma criança é boa? Aí ela não respondeu assim exatamente, ela só disse assim,
espera um pouco, eu vou te contar um segredo. Quando eu tinha a sua idade, quando eu era pequena, quando eu entrei na escola, eu era muito judiada. As pessoas me chamavam de burra, que eu não ia dar nada na vida, e enfim, né, que eu ia ser uma pessoa que não ia saber nada. E ele disse, mas eu também, as pessoas, as professoras, a diretora, meus pais em casa, sempre me disseram isso, que eu ia ser, que eu era um menino burro, que eu era um menino que não sabia nada, e que eu não prestava. Inclusive, abrindo um parênteses, o nosso filho mais novo, quando ele tinha 7, 8 anos, ele, no colégio onde ele estudava, uma professora chamou ele de burro, na frente de todo mundo, uma criança, né, daquela idade. E aí, enfim, voltando à história, a professora disse, não, mas você é um menino bom, você sabe que você é um menino bom, você tem um bom coração, e então fica em paz, você vai ser alguém sim. Né? Então ele saiu de lá e a história termina assim, né? Mas que eu quero dizer também, né, que muitos, que às vezes até a gente faz algum bullying sem querer fazer, né, de diminuir a pessoa, né? E eu acho que a nossa tarefa é de dar atenção à pessoa, como alguém falou antes, né? E conversar um pouquinho com ela, e, enfim, tentar colocar também o bem no coração dessa pessoa. É isso aí. Obrigada. Obrigado, Elis. Bem, eu termino lembrando o primeiro versículo do texto de Hebreus 13, né? Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. A gente ama quando é transformado pelo próprio Espírito Santo, né? Que nós deixamos o nosso coração aberto, nossa mente também, para Deus nos transformar. E tirando o mal diário, que todo dia acontece isso, né? Martinho Lutero dizia que o arrependimento deve ser diário. Não acontece assim que de um dia para o outro nós mudamos completamente a nossa natureza. Então que diariamente o Espírito Santo nos ilumine, para que possamos ser agentes de transformação desse mundo que precisa tanto disso. Amém. Amém. E nem qual que nós cantamos agora? 84, eu te agradeço. 84. Tuas
por ele ensinado, a paz de Deus que está acima de toda a compreensão humana guardará os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Amém. Tu pedisse para dar um aviso, né? Por favor. Bom dia, aos que eu não dei bom dia ainda. Bom dia. É o seguinte, nós agora, esse mês que vem, agora dia 11 de setembro, nós teremos nosso segundo almoço de confraternização para este ano. Coisas aconteceram que não foi possível de fazer todos os meses que a gente tinha pretendido, mas Deus tem hora e razão para todas essas coisas. Então eu quero convidar, vamos fazer uma feijoada. E gostaria que vocês pudessem divulgar um pouco isso aí também para as pessoas virem, porque é um almoço de confraternização. Quando é que é para ser mesmo? Dia 11. Dia 11 é o próximo culto. É, agora sempre nós fizemos. E é para ser uma feijoada. É. Vamos tentar. Ela não gosta de feijão? Mas Não gosta? Vai ser o dia do jubileu, da minha confirmação, é mesmo, lá em Santa Catarina. Eu já fiz isso aí. Vai passar também vai passar no YouTube, se vocês quiserem assistir de tarde, né? Mas vocês comam por nós então, porque feijoada eu gosto demais. Vou guardar um potinho para ti. Beleza, Vamos lembrar, Beleza. Eu também se sobrar, porque o cozinheiro, vocês já sabem quem é, que é o Ernesto, né? Daí temos os ajudantes, que são eu, o Valdir e outras pessoas que aparecem ali para ajudar na hora, e todos serão bem-vindos. Eu acho que seria essa. Estão falando de valores. Eu não queria pecar, dar um preço, porque a gente nunca sabe o valor das coisas amanhã. Hoje está assim, às vezes pode subir, como pode baixar, as coisas estão assim. Então, eu imagino que não será mais de 20. Imagino. Mas, a princípio, preparamos para 20. Né? Mas assim, ó, não será deixar de ser servido nem quem tenha só 5, nem quem tenha só 1, mas que seja dado de mão espichada. Porque se a gente der assim, ó, qualquer coisa que tu der com a mão recolhida, só vai dar prejuízo. Se tu der assim, R$100, aquele R$100 não vai valer nada. Agora se tu der assim, ó, R$1,50, isso vai multiplicar. Eu tenho experiência disso aí, que eu já passei por esse tipo de coisa. Um dia, se der a oportunidade, eu gostaria de dar um testemunho sobre isso também. Mas assim, ó, então, aí temos também o chá da Oase, não é? Chá bingos, Chá bingo. é sempre no primeira quarta do mês, mas como vai ser 7 de setembro, né, feriado, nós vamos fazer na segunda quarta-feira do mês, dia 14. Esse 3 dias depois do almoço. Isso, é o chá bingo. É um chazinho para o nosso bingozinho, né, que a gente faz uma vez por mês. E nós já estamos rodando aqui uma rifa para o nosso chá da Oase do aniversário, que será no dia 5 de outubro. Se alguém se interessa em pegar uma listinha para colaborar, são uns brindes bem bons. Bom, isso aí. Então assim, ó, quem quiser alguma coisa sobre isso aí, converse com a Silvia, né? Se quiser pegar para colaborar, comprar, rico, vender, pegar para vender, ajudar, serão bem, com certeza serão muito bem recompensados também. Sempre nós fizemos na segunda quarta do mês visitas ao Oase com o pastor, mas como caiu esse feriado, então na terceira quarta do mês a Oase vai fazer visita com o pastor. Nem todas as da Oase, as outras podem ficar aqui fazendo os seus trabalhos e, enfim, a gente vai ainda entrar em contato com os grupos, né? Isso aí com certeza todas vão querer ir. Então eu tenho quase certeza que vai ter que ser feito um sorteio para ver quem vai. Né? Então, Sim, é muito todos vão querer ir. gratificante fazer visita para essas pessoas. Porque isso é uma coisa gratificante para quem faz e para quem recebe. Eu sempre achei que quem faz recebe mais do que quem quer visitar. Acho que sim. Né? Acho que sim. Obrigado. Valeu. Aconteceu algo muito importante ontem, porque foi um
um evento paroquial, um encontro paroquial da juventude. E o Henrique é um dos organizadores, que eu admiro muito o trabalho de vocês, já elogiei lá em Tramandaí. Me parece que foi muito bem sucedido. E quem pode falar assim de cadeira disso aí, é que eu a velho, né mesmo? É o Henrique. Quase, fazer alguma coisa, por favor? Bom dia, comunidade, tudo bem? Bom dia. Então, tivemos um encontro paroquial da juventude, né? Da nossa paróquia. Foi muito legal, começou às 10 da manhã e terminou às 16 horas. Teve um almoço, a gente jogou ping-pong, a gente se divertiu, a gente refletiu, né? A Mônica deu uma palestrinha, né? Sobre a parábola do bom samaritano, né? Foi bem divertido, foi bem legal, e a mensagem que foi passada era essa, né? De ajudar o próximo, né? Quem é o nosso próximo, né? Então a gente sempre está atento a isso, né? Quem é o nosso próximo, né? Ajudar o próximo, né? E eu acredito que vão ter outros, né? Com certeza. O pastor também esteve presente, né? E foi bem legal. E aproveito a convidar também, né? Nesse momento, todas as jovens, né? De 10 para cima, né? Que foi um encontro, foi de 10 anos acima, né? E para participar, né? Que foi um dia diferente, como o pastor disse na oração dele. Aproveitar que foi um dia diferente, saiu de casa, né? Provavelmente fica em casa, vai visitar a família, mas ali é um momento de comunhão entre os jovens, né? E foi bem legal. Obrigado. Muito bem. Algum outro aviso antes de a gente fazer o recolhimento das ofertas? Para as ofertas nós vamos cantar? 217. 217 ofertamos nossos dons. As ofertas são para a própria comunidade, que Deus abençoe o uso desse dinheiro e abençoe ofertantes e não ofertantes. 217. Em virtude da realização da ceia, nós vamos orar o Pai Nosso depois durante a liturgia da ceia. E trazemos agora então a nossa oração geral, para a qual convido a comunidade a ficar de pé. Agradecemos pela palavra, Deus, que é lâmpada para os pés, luz para os caminhos, e como diz Jesus, toda palavra que vem da boca de Deus é alimento espiritual para nós. Agradecemos assim que nos permitiste essa celebração, este encontro entre nós e contigo, e que também temos a expectativa de participar desse momento de comunhão no corpo e no sangue de Jesus, presentes aqui no fruto da videira e também no pão. Agradecemos ao Senhor que tu nos encorajas a vivermos conforme o ensino de Jesus, que às vezes causa estranheza,
mas que quando seguimos apenas a nossa tendência natural, a nossa inclinação natural, produzimos tantas coisas negativas. Por isso nos transforma pela presença do Teu Espírito em nossas vidas. Também entregamos aos Teus cuidados, ó Deus, as pessoas que sofrem pelos mais diversos motivos. Concede pessoas que estejam presentes na vida dessas pessoas para aliviar a dor, médicos que possam tratar a doença, e também, ó Deus, que nunca esqueçamos de estar prontos também para o momento em que acabar a nossa vida neste mundo. Prepara-nos então, Senhor, para a vida, mas também para a nossa morte, que um dia há de chegar, e que queremos que seja o mais distante possível. Agora, Senhor, entregamos também os demais assuntos que estão guardados na nossa mente, no nosso coração, em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. A comunidade queira sentar novamente. Ao instituir a Santa Ceia, Jesus disse: façam isto em memória de mim. Então que nós possamos participar da ceia com gratidão e alegria. E quando comermos do pão e bebermos do fruto da videira, confiemos que o Senhor está unido conosco para fazermos as obras que Ele preparou para nós desde sempre. Amém. Cantamos o 271, esse sem o acompanhamento do violão. 271. Deus eterno, reconhecemos que tudo vem de Ti, também o pão e o vinho que colocamos sobre a mesa. Que este pão e este vinho sejam recebidos por nós como comida e bebida da salvação em Jesus. Amém. Que Tu, Deus, estejas entre nós. Por isso elevamos os nossos corações a Ti, reconhecendo que é nosso dever render graças a Ti, pois nos deste o Salvador. Amém. Amém. E agora, atendendo ao que Jesus ensinou, nós recordamos que na noite em que foi traído, Jesus pegou o pão e, tendo agradecido a Deus pelo alimento, entregou esse pão partido aos discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim, diz o Senhor. Amém. Amém. E lembramos também que depois de haverem comido, o Senhor pegou o cálice com o fruto da videira e, agradecendo pela bebida, entregou esse cálice aos discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, diz Jesus. Amém. Amém.
Senhor Jesus, com o sacramento do altar, tua morte anunciamos, mas louvamos a tua ressurreição, até que venhas com teu poder e glória. Deus eterno, dá-nos o Espírito que vivifica, que cria comunhão e nos torna o seu corpo, e que possamos viver da promessa que está sempre conosco, para testemunharmos a tua fidelidade. Também lembra-te, ó Deus, de todos os que já partiram desta vida, teus filhos e filhas, irmãos e irmãs na fé. Confiamos que no tempo oportuno vais nos reunir com todos na mesa do reino que esperamos, reino já inaugurado por Cristo. Amém. Amém. Oramos em conjunto agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O pão que repartimos e o cálice que compartilhamos é a comunhão do corpo e do sangue de Jesus. Vamos agora comungar e comprovarmos que o Senhor é Deus, que o Senhor nos ama e o Senhor nos salva. Em Jesus. Amém. Amém. A comunidade pode se achegar como é o seu costume. Peço que duas pessoas possam ajudar e entregar os documentos. Corpo de Cristo, pedaço por ti, tomai, comei, tomai, bebei o sangue de Cristo derramado por ti, tomai, bebei. E o Senhor Deus assim te fortaleça e preserve hoje e para sempre. Amém. Aqui, ó. Eu acho que eu tiro isso. Pode deixar ele. Pode. Ele também é dele. Pode deixar. É. Pode deixar.
corpo de Cristo é dado por nós, o sangue de Cristo é derramado por nós. Vamos comer e beber, e assim o Senhor nos fortalecerá para a eternidade. Amém. Amém. Nós já. Obrigado. Eu já. Agradecemos. Amém. Obrigado, Deus, por este alimento que a gente não compreende qual é a diferença que ele pode fazer sendo tão pouco. Mas queremos confiar porque foi Jesus quem mandou, quem ensinou, que assim nos alimentamos espiritualmente, comungamos uns com os outros. Também com a presença desses três que chegaram agora, que queremos recebê-los também como o próprio Jesus nos ensinou na palavra que nós vimos hoje, de convidar aqueles que estão à margem também da sociedade. Nos encaminha daqui, Senhor, com gratidão, com louvor a Ti, com a certeza de que Tu estás conosco todos os dias até o fim dos tempos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos e sirvamos a Deus e ao próximo com alegria. Obrigado. Abençoado domingo, uma abençoada semana toda. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Não sei com uma paz no coração já. Amém.